Então, bom dia, gente. Meu nome é Felipe Porto, sou especializando aqui do segundo ano da Fundação. Hoje eu vou falar a respeito do tema ceratite por herpes simples, a coordenação do Dr. Pedro Paulo, tá ok? Ceratite por herpes simples é a causa mais comum de cegueira corneana em países desenvolvidos. Sabe-se que tem dois tipos de herpes simples vírus, tipo 1, 2, e o tipo 1 geralmente ele está mais relacionado com infecções acima da linha da cintura, e o tipo 1 acima da linha da cintura, face, lábio, e tipo 2 abaixo da linha da cintura, geralmente região genital. Mas já tem muitos estudos mostrando que pode haver a relação contrária aí. Então pode qualquer um dos tipos acometer qualquer região do corpo. Eles são responsáveis por 60% das úlceras corneanas em países desenvolvidos, e há um dado estatístico de que cerca de 10 milhões de pessoas no mundo podem ter doença herpética no olho. Aqui é só mostrando a estrutura do herpes vírus. É um vírus de DNA dupla hélice, que se acopla ao DNA do hospedeiro, e isso daí dificulta o tratamento, né? A imagem aqui do canto inferior é só mostrando uma foto de microscopia eletrônica. Ela é dividida em 4 tipos: ceratite epitelial, disciforme, estromal necrotizante, ceratopatia neutrófica. A infecção primária geralmente ocorre na infância, mas é raro nos primeiros 6 meses de vida, devido à passagem de anticorpo materno para o lactente, para o recém-nascido, né? Mas pode ocorrer uma doença neonatal sistêmica grave caso a mãe tenha uma doença ativa ou infecção no canal do parto. Quando a criança tem a passagem dos anticorpos maternos e desenvolve a doença, essa doença pode cursar com úlceras corneanas dendríticas, mas a maioria é subclínica, com sintomas inespecíficos de infecção de via aérea superior, tosse, coriza. Infecção recorrente. Na doença recorrente, tem a reativação na presença de imunidade celular e humoral. O vírus é transportado ao gânglio sensitivo, o trigêmeo, né? Incorpora ao DNA do hospedeiro, e pode ter também reativação subclínica ou reativação clínica. Na reativação subclínica, a pessoa está transmitindo o vírus, ela é contagiante, só que ela não apresenta os sinais clássicos. Já na reativação clínica, ela tem sim os sinais clássicos da doença, pode ser desencadeado por estresse, alteração hormonal, radiação ultravioleta, atividade física intensa. Um dado importante é a frequência da recorrência ocular, depois do paciente já ter sido acometido, né, pela afecção, que é de cerca de 10% em 1 ano e 50% em 10 anos. Aqui são citados alguns fatores de risco de doença grave. A gente pode citar a atopia ocular, imunodeficiência, má nutrição, infância, sarampo e malária. Sendo que o uso inapropriado de esteroide tópico também aumenta o risco de úlcera geográfica, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais pra frente. Então, primeiro tipo, ceratite epitelial. Ela pode ser ou dendrítica ou geográfica, e ela está relacionada com replicação viral ativa. O vírus está em atividade quando essa ceratite epitelial está presente. Sintomas inespecíficos de dor, desconforto leve a moderado, vermelhidão, fotofobia, lacrimejamento, visão turva, sintomas inespecíficos, né, que a gente não fecha o diagnóstico só com isso. Alguns sinais mais específicos aqui. A gente pode citar essas lesões estreladas, são células epiteliais opacas, edemaciadas, dispostas em padrão grosseiro, ponteado e estrelado. Aí a lesão vai evoluindo, já aqui na imagem em azul, corado com fluoresceína, uma úlcera dendrítica com bulbos terminais, corando com fluoresceína aí no centro da lesão, e a outra imagem já uma úlcera geográfica, que é corada com rosa bengala na margem da lesão e não no centro. A diferença da úlcera dendrítica para a úlcera geográfica é só mesmo a largura
a espessura da lesão. Aqui mostrando outra imagem de uma úlcera geográfica corada completamente aí na região central com fluoresceína e a presença de sensibilidade corneana reduzida. Algumas coisas que podem estar presentes: ligeira opacidade subepitelial associada, uma conjuntivite folicular também, muitas vezes relacionada com o uso dos antivirais tópicos, que podem desencadear essa conjuntivite. Pode ter presente também atividade na câmara anterior, mas geralmente ela é leve. Lesões epiteliais nas pálpebras podem coincidir com a ulceração epitelial, mas podem haver casos em que não tem lesão na pálpebra concomitante. Se tiver a lesão lá na pálpebra, você vai ver as vesículas e aí você já suspeita de cara, né? Já vai estar meio que dado o diagnóstico aí, você já vai se guiar, vai fazer o exame, lógico, mas já dá um direcionamento muito bom. Mas alguns casos não tem as lesões na pálpebra, então a gente vai fazer o diagnóstico mesmo pela lâmpada de fenda. Um dado aí também importante é que não é raro o aumento da pio. Em algumas situações vai ser importante a aferição. Aqui mostrando uma imagem que podem persistir erosões epiteliais ponteadas e o epitélio ficar irregular. Às vezes resolvem até de modo espontâneo, tá certo? Aqui outra imagem já mostrando que a opacidade pode persistir, ficando aí durante algumas semanas após a cicatrização epitelial, e tem a tendência de se tornar cada vez mais evidente após cada recorrência, após cada vez que o paciente tem a recorrência do quadro aí herpético ocular. Essa cicatriz ela pode ficar mais proeminente e dificultando cada vez mais a visão, né? E dando um BAV progressivo. Aqui, só para citar mais uma vez, o diagnóstico é clínico, na lâmpada de fenda, geralmente que a gente vai fechar, mas podem ser utilizadas algumas outras técnicas, né? Caso um caso mais duvidoso ou alguma dificuldade, pode ser utilizado raspados, pré-tratamento, o PCR geralmente do raspado, que é o que confirma, e também pode ser utilizado imunocitoquímica, coloração por Gienza, pode mostrar células gigantes multinucleadas, e a sorologia ela não é tão utilizada, geralmente pode ser utilizada na infecção primária, mas aquele paciente lá que já teve vários quadros, geralmente não utiliza muito. Diagnóstico diferencial pode ser relatado com herpes zoster, com abrasão corneana pseudodendrítica, ceratite por acantameba, rejeição epitelial em enxerto corneano, tirosinemia do tipo 2, efeitos epiteliais de lente de contato gelatinosa e ceratopatia tóxica. Tá. Aqui falando sobre o tratamento, pode ser por dois tipos, ou tópico ou oral, nenhum tem nenhum efeito assim, não tem nenhum que é melhor que o outro, nenhum é melhor que o outro, os dois têm eficácia semelhante. A pomada pode ser usada pomada de aciclovir a 3%, 5 vezes ao dia. Ou gel de ganciclovir 0,15%, também 5 vezes ao dia. Esse gel de ganciclovir ele não tem no Brasil, tem que pedir para manipular, é mais difícil. E a pomada também, ela como deixa mais embaçada a visão e é uma coisa que você tem que usar com uma frequência alta, muitas vezes a gente não opta por esse tipo de tratamento. Usa mais o tratamento oral mesmo, ainda mais se for criança, é uma dificuldade para você conseguir utilizar a medicação, então ela tem, mas talvez não seja a preferência. 99% das úlceras, elas tendem a cicatrizar em 2 semanas, só que tem aquele 1% que não cicatriza e esse 1% pode complicar e formar uma coisa grave. Então o habitual é a gente fazer mesmo o tratamento, que mais comum é por via oral ou com aciclovir, 400 mg 5 vezes ao dia, por 5 a 10 dias, mas o mais comum mesmo é até fechar a lesão, né? O aciclovir, geralmente, ele é mais encontrado em dose de 200 mg, então é muito comprimido, o paciente vai sair de lá do consultório
consultório, ou da farmácia, ou do posto, de onde for que ele pega a medicação, com 200 comprimidos, é muita coisa. Então tem essas outras opções aí que são o Fanciclovir ou Valaciclovir, que é um pouco mais caro, o Valaciclovir que é o Valtrex, mas ele pode ser usado 2 vezes ao dia, na dose de 1 grama por dia, né, 500 miligramas de manhã e de noite. É muito mais fácil e é muito maior a adesão também ao tratamento. O tratamento oral ele também é indicado na maioria dos pacientes imunocomprometidos, crianças e pacientes com doença ocular da superfície acentuada. Uma observação aqui importante, que como na ceratite epitelial está tendo replicação viral ativa, o vírus ele está em atividade. Se tem vírus em atividade, não é para usar corticoide nesse momento. A gente tem que restringir esse uso aí de corticoide. Porém, tem alguns outros tipos de subdivisão, né, da ceratite por herpes simples, que a gente vai precisar sim usar o corticoide, mas a gente vai discutir isso mais para frente. Não, aqui ia falar um pouco do desbridamento. Desbridamento, assim, ele não é muito utilizado na prática. Tem citado no livro para utilizar em casos resistentes, ou com esponja de celulose estéreo, ou com cotonete embebido um pouquinho na solução anestésica, né? Nem isso? Seco mesmo? Tá, é o que cita aí no livro, falando uma remoção do epitélio de 2 milímetros além das bordas da úlcera, que elimina o estímulo antigênico e pode ser tentado o antiviral tópico aí associado. Mas eu acho que é uma coisa menos comum de se fazer, e caso você não faça, não é nada de errado. Você não está sendo negligente. Alguns sinais de toxicidade do tratamento podem estar presentes: erosões superficiais ponteadas e ondas de epitélio em espiral. Geralmente, se tiver sinal de toxicidade, pode combinar o antiviral com o interferon ou desbridamento, que parece acelerar a cura. É importante fazer um controle da PIL. É mais raro o aumento na ceratite epitelial, só que da mesma forma é importante controlar e lembrar assim, de como o paciente geralmente é infectado mais em um olho, e a recorrência das crises também tende a acometer o mesmo olho. A gente sempre fazer a higienização para não transmitir de um para o outro na hora que for usar o tonômetro, né? Evitar também derivados de prostaglandina. E os esteroides tópicos, eles podem levar a uma ceratite disciforme, que é a próxima tipo que a gente vai discutir, mais significativa. Esses sinais de toxicidade aí, eles eram mais relacionados com um tipo de medicamento mais antigo, que eu acho que era hidroxiuridina, né? IDU. Só que esse medicamento já não está sendo mais utilizado, justamente porque eles perceberam que os sinais que estavam acometendo ali o paciente poderiam ser do próprio medicamento. Quer comentar, professor? Quero. Então vamos lá. Voltando aqui às histórias. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Que o Felipe salientou. Você está então agora aquilo que nós temos comentado. Cada etapa, cada tipo de apresentação vai requerer uma atenção diferente e um cuidado diferente no herpes. Nós estamos falando da ceratite epitelial. Então já está aqui determinado. Ela é do epitélio, basal, estroma superficial, muito superficial, né? Então ele não vai agredir o estroma profundo da córnea, ela não vai agredir o endotélio, nada disso. Ela é epitelial, né? Muito importante, ela está numa fase de replicação viral ativa. Isso mais na frente nós vamos ver que nem todas as demonstrações estão em fase viral ativa. Então, se ela está numa fase viral ativa, significa que você tem que usar o antiviral, senão você não vai resolver o problema. Outra coisa, se você usar um corticoide, você vai complicar a história, porque você está numa fase viral ativa, e vírus não gosta de corticoide,
né? Ou melhor, gosta de corticoide, né? Então vai aumentar muito a atividade viral aqui nesse momento. Então, nesse tipo de ceratite, a ceratite epitelial, tanto faz a fase dendrítica ou geográfica, é contraindicação absoluta o uso de corticoide. Isso é importante principalmente quando você recebe pacientes tratados com associação, né? Ele chegou num posto de saúde, ou o médico que atendeu sem condições de fazer uma análise mais detalhada acabou passando para ele um antibiótico associado com corticoide. Isso é muito frequente e vai desencadear uma perda, vai desencadear uma piora aguda da doença, né? Então, como nós estamos vendo aqui na frente, o diagnóstico é feito através da lâmpada de Fenda. É muito, muito, muito difícil um médico sem o recurso da lâmpada de Fenda e sem habilidade para usar, que ele faça um diagnóstico de ceratite herpética, né? Não sei que seja uma sorte, né, dele já conhecer o paciente ou por um acaso, porque estatisticamente a chance dele fazer esse diagnóstico é muito baixa. Então, se ele inicia o processo com o uso de associado de corticoide, isso é um problemão para o paciente. Bom, nós vamos ter as duas apresentações, né? Esse slide aqui é bacaninha porque ele está mostrando para a gente as duas formas. Você tem a forma dendrítica, né, que é a clássica, e ela alargada, ela vira geográfica. Então a geográfica é a dendrítica que não está dando certo, né? Ela está crescendo, ela está afastando, né? O tecido está sendo consumido mais rapidamente e ela vai se alargando e vai tomando essa forma geográfica de mapa, né? Ou geográfica. Aqui a gente vê dois tipos de corante, na verdade um tipo aqui, né? Se você corar, o interessante é que você, usando os dois corantes, o rosa bengala ele vai corar as células, a presença de células, mas são células que estão com deficiência, mortas ou deficientes, então o corante vai entrar na célula, diferente da fluoresceína, que ela cora a ausência de célula, né? Locais onde não tem célula. Então, se você colocar a fluoresceína aqui, ela vai invadir esse leito, né? E a rosa bengala vai ficar na periferia, margeando o leito, porque na margem do leito nós temos células ainda persistentes do epitélio, deficientes, mas persistentes. E no centro aqui nós não temos células, né? Então existe ou células mortas. Então a fluoresceína vai corar aqui. Bom, é essa imagem clássica, né? Então se você pensar no inverso, se você colocar a rosa bengala, ela vai fazer a margem toda aqui, não vai entrar aqui nessa área, mas vai fazer a margem aqui da lesão, né? Essa é uma geográfica clássica, né? Ou em forma de mapa. Bom, uma coisa importante, nem sempre você vai ter a lesão palpebral. Quando você tem as vesículas palpebrais, isso facilita demais o diagnóstico, mas nem sempre você vai ter essas vesículas palpebrais, então o diagnóstico vai ser feito através da análise direta da córnea, né? É o mais frequente. Essa aqui é uma fase já mais final da doença, então você vê que ele está corando muito pouco ou quase nada. Quando que você para o tratamento? Você vai parar o tratamento quando essas lesões fecharem. Então, ela vai fechar da periferia para o centro, então ela vai ter uma tendência de ficar cada vez corando mais fininho aqui no centro. Você pode ter a imagem do borramento, mas você vê que não está corando nada, quer dizer, aqui já o epitélio já se refez, mas tem uma imagem do borramento que é pela lesão causada na base do epitélio, na poma, no estroma superficial, né, que pode deixar como cicatriz. A grande maioria das vezes, quando o tratamento é efetivo e feito de maneira rápida, não fica cicatriz nenhuma. A outra questão importante, o herpes é praticamente sempre monocular, tá? Você pode alternar, você pode ter episódios no olho direito e no esquerdo, mas eu não me lembro de ter visto casos de herpes bilateral simultâneo. Então, se você tem lesões simultâneas, você já tem que começar a parar de pensar em herpes, alguma coisa diferente, né? Isso fala um pouco no diagnóstico de acantameba, né? Com aquela, você vai falar um pouquinho lá na frente, né, Felipe? Da forma dendrítica da acantameba, mas a acantameba é muito frequente ser bilateral, porque você tem os episódios semelhantes. Já o herpes simples, ele é caracteristicamente monocular. Pode alternar num outro episódio, mas é caracteristicamente monocular. Aqui um resíduo, né, final já. Esse resíduo, se ele, com o tempo, ele tende a ficar menos denso, né? Se você não tiver novos episódios na mesma região,
provavelmente essa cicatriz com o tempo vai ficando mais discreta e incomodando cada vez menos o paciente. Se for central como essa daqui, vai incomodar. Aí entra aquele bom senso e respeito. Ah, vamos fazer um transplante aqui? Vamos fazer um transplante lamelar? Vamos fazer um transplante total? Depende. Se esse paciente estiver aqui com 20, 30 de visão, eu fico quieto e não mexo. Por quê? Porque nós vimos que tem uma chance grande de ter uma infecção no próprio transplante, né? O diagnóstico, como o Felipe salientou, é basicamente clínico. Se você tem a sorte, né, de corar e ver a imagem, né, ver a imagem do dendrito, aí o seu diagnóstico está fechado. Você pode não ter essa situação, ser episódios de recidivantes, úlceras mais antigas, que você vai ficar com dúvida. O PCR é hoje o nosso exame de escolha, né? Nem todo laboratório em Belo Horizonte faz, você tem que saber se tem PCR para herpes simples, né? A sorologia vai ser contaminada por causa da infecção primária, então aquilo como nós já comentamos, se você fizer a ideia positiva para herpes, isso não significa nada, porque se fizermos aqui na nossa sala de aula aqui agora, praticamente todos nós, ou se não for todos, praticamente todos nós teremos a sorologia positiva para herpes. Então, isso não tem significado, né, em termos práticos. O diagnóstico é PCR, raspado de PCR de raspado corneano. Legal. O tratamento, o básico é esse que o Felipe mesmo comentou, né, é a pomada do aciclovir. De novo, é um tratamento que é desconfortável, você usa 5 vezes ao dia, fica aquela melecada no olho. Em criança é muito difícil ela tolerar que você faça esse tipo de tratamento. A vantagem dele é que ele dá um conforto na fase inicial, quando você tem um período de desepterização, porque a própria pomada protege aquela sensação de atrito de corpo estranho, não é? Diferente do oral, que ele não vai dar nos primeiros momentos aquele conforto, né? Mas você pode usar um gel lubrificante, que é mais confortável do que a pomada. A preferência, por causa de questões financeiras, é o aciclovir, na dose de 2 gramas por dia, a gente tem que lembrar dessa dose. O tempo é até fechar a lesão, tá? Então, geralmente vai levar isso aqui, ó, de 5 a 10 dias, você tem que ir acompanhando o paciente para ver se ele não está migrando de uma dendrítica para uma geográfica, né? O valaciclovir, que é o Valtrex, ele é mais confortável, é 1 grama por dia, 2 comprimidos de 500 miligramas, então a posologia é muito melhor. Isso vale para crianças acima de 2 anos, tá, gente? Então, vocês podem usar a mesma dose do adulto para crianças acima de 2 anos. A não ser que ela tenha algum problema renal, alguma outra questão, que aí tem que olhar lá a fração e tudo. O valaciclovir é a minha preferência por causa da posologia, da facilidade, mas o custo é mais alto. Não há nenhuma vantagem efetiva de um sobre o outro, os dois funcionam muito bem. Então, o tratamento tópico ou o tratamento oral, você pode escolher um ou o outro. Não há necessidade de se fazer uma associação oral e tópico, você escolhe um deles para você fazer. O que mais? Não usar corticoide, isso é muito importante, como nós já comentamos, né? Vírus em atividade, então é um sinal de alerta que o vírus está em atividade. O debridamento que você comentou, o debridamento, a gente usava isso há mais tempo, ele é simples, você pinga um colírio anestésico, cotonete seco e passa no leito da lesão, né? Você vai passando o cotonete no leito da lesão e vai fazer um debridamento um pouquinho mais largo que a lesão, porque o próprio cotonete é mais largo que a lesão, então isso naturalmente já acontece. E o epitélio que está na borda da lesão é um epitélio frouxo, ele é muito fácil de ser removido. A ideia é que você faria um raspado mecânico, né? Um tratamento mecânico, uma remoção mecânica dos vírus, né? Isso já foi abandonado há muito tempo, tem vários trabalhos mostrando que não acrescenta nada, ainda tem o desconforto da manipulação, que, por exemplo, em criança é muito difícil, apesar de não ter dor, mas ela tem que ficar quietinha. No adulto isso é mais fácil, mas não há vantagens nisso. Então, o debridamento foi praticamente abandonado, tá? O interferon aqui é uma droga muito cara e ainda com muitas dúvidas a respeito de funcionamento em vírus. Então, está mais para laboratório, está mais para acadêmico do que para prático, tá, gente? O uso do interferon. O que mais? Ficar medindo a pressão. Primeiro que você tem uma lesão no centro da córnea que você vai alterar a sua tonometria. Isso daí é, né, só se usar tonômetro não contato ou alguma coisa desse jeito.
Na verdade, não justifica, não é nada que preocupe muito esse aumento de pressão. Para as epiteliais, né, gente? Diferente das profundas, que aí a história muda. Mas nas epiteliais é muito raro, não me preocuparia muito com isso, não. O mais importante é isso aqui, evitar os esteroides tópicos como nós já comentamos. O que mais? Então vá, Disciforme. Vamos para a segunda etapa. Então, gente, falando agora da ceratite disciforme, como o nome já diz, né, ela é uma ceratite que tem formato de disco, ou endotelite disciforme. Ela tem uma etiopatogenia um pouco controversa, mas pode ser resultado de ou infecção por herpes simples vírus ativas dos ceratócitos ou do endotélio, ou uma reação de hipersensibilidade ao antígeno viral na córnea. Isso daí é muito importante porque vai ter relação com o tratamento. Os aspectos clínicos, aqui os sintomas vão estar mais relacionados ao estroma, né? Aqui a gente já está descendo para a parte um pouquinho mais profunda da córnea. Então, vai ter visão turva, de início gradual, aqui o paciente já pode estar queixando um BAV, já não é a dor do epitélio, né? Não é a dor da ceratite epitelial. Pode queixar halos ao redor das luzes. O paciente fala que tem algumas coisas assim meio coloridas, um arco-íris. Isso daí pode estar relacionado com um edema corneano, que vai aumentar a quantidade de água no estroma, e isso daí altera o índice de refração, índice prismático, e pode dar essa coloração assim de arco-íris. O desconforto e a vermelhidão vão estar mais presentes se tiver um acometimento epitelial concomitante também. Já não é muito característico da disciforme, não. Isso é mais se tiver o acometimento próprio do epitélio mesmo. E é aquela coisa, né? A história evidente prévia de ulceração epitelial não está sempre presente. Aqui alguns sinais mostrando um edema de estroma na primeira imagem, com membrana na DCM. Já aqui na outra imagem, mostrando precipitados ceráticos, que geralmente ocorrem na própria área lá da lesão, a área arredondadinha, ovalada. Presente também a redução da sensibilidade corneana. Aqui uma coisa que é importante, tem esse anel de Wessely que pode estar presente na ceratite disciforme, devido a uma resposta imunológica, né, complexo antígeno, anticorpo, mas ele não é patognomônico da doença. Ele, além do herpes simples, pode estar presente no herpes simples, ele também pode estar presente na outra patologia que nosso ilustríssimo Dr. Bruno, nosso pediatra da fundação aqui, falou pra gente, não foi? A cantamoeba. E já que é uma resposta imunológica, aqui deve usar o corticoide, aqui pode usar o corticoide sim, é diferente da epitelial. A outra imagem aqui é mostrando só uma cicatriz recorrente, já com neovasos aí na córnea, cicatriz por doença recorrente, né? O tratamento da ceratite disciforme é utilizado os esteroides tópicos, então diferente lá da epitelial, que a gente não usa o corticoide, tá? Pode ser utilizado prednisolona na dose de 1% ou dexametasona na dose de 0,1% e fazer uma cobertura antiviral que pelo mínimo assim, de umas 4 semanas. Aí a gente vai ver meio a dose desse tratamento antiviral aí. Se tiver aquele quadro ativo com alteração de epitélio associado, aquele quadro que a gente acabou de falar, com as úlceras e tudo mais, aí faz a dose habitual mesmo, 2 gramas por dia. Já se você quiser fazer um antiviral mais por segurança, você está um pouco na dúvida, com o uso de corticoide, aí você talvez tentaria uma dose de 800 mg de aciclovir ou a metade da dose do valaciclovir, 500 mg dia. Mas isso assim, não tem um consenso, né? Isso aí é uma coisa que vai tateando mesmo pela experiência de cada um, a prática. Nesse caso aqui é importante a monitoração da PIL. Pode ser utilizado a cicloplegia, caso o paciente tenha algum desconforto, né, tipo de dor.
E alguns especialistas recomendam uma profilaxia antibacteriana tópica se tiver concomitante ao acometimento epitelial. E, subsequentemente, a gente vai fazendo o desmame do tratamento. Pode abaixar a prednisolona para 0,5%, uma vez ao dia. É uma dose segura para interromper a cobertura antiviral tópica, tá? E aí a gente vai vendo, né? Vai fazendo tentativas para interromper o tratamento com os esteroides, vai vendo a melhora clínica do paciente, vai vendo como ele está evoluindo, vai vendo se está tendo recorrência ou não. O corticoide oral, ele pode ser utilizado na inflamação grave do estrômago, pode ser feita uma associação, e eles citam aí no livro também essa possibilidade de usar uma ciclosporina tópica, 0,05%, ou talvez um tacrolimus. Eu não tenho nenhum assim, conhecimento prático disso, então isso daí é o que tem no livro, mas pode ser útil na presença de ulceração epitelial e quando está diminuindo a dose do corticoide tópico. Comentar? Então agora nós já estamos saindo da superfície, né? Estamos aprofundando na córnea. A chance de você fazer um diagnóstico de ceratite herpética disciforme por essa imagem aqui é muito pequena. Tá? Por quê? Porque ela aparece com um tanto de coisa. Isso aqui é o problema, né? Você vai chegar lá com uma lesão na córnea arredondada, por isso que ela chama disciforme, que é em forma de disco, limitada em alguma região da córnea e de causas que podem ser várias, né? Então você fazer um diagnóstico desse no olhômetro aqui é difícil, mas se o paciente já tem história de herpes, se o paciente já teve episódios herpéticos anteriores e ele está evoluindo de uma doença epitelial, né? Quer dizer, ele teve a doença epitelial e está partindo para uma segunda demonstração da doença, que é a disciforme, aí tudo muda de figura, você vai facilitar o seu diagnóstico. Mas fazer um diagnóstico de primeira aqui só no olhômetro é difícil, então não se sintam menosprezados ou assim com alguma ignorância se vocês deixarem, se chegar para você fazer, eu não sei o que é isso, né? Mas você tem a obrigação de pensar em herpes, aí sim. Se você nem pensou em herpes, aí demonstra que você não tem conhecimento, mas você fazer um diagnóstico herpético só no olhômetro aqui não demonstra que você não tem conhecimento, né? Se você não fizer o diagnóstico. Aqui os sintomas, como o Felipe já alertou, na fase epitelial, muitas vezes ele não vai te queixar de baixa divisão, o que vai incomodar é a dor e a hiperemia, tá? Então ele vai chegar com dor, hiperemia, sensação de corpo estranho. É isso que vai fazer o paciente ir ao oftalmologista, não é a baixa divisão. Neste caso aqui é a baixa divisão, tá? Não é uma baixa aguda, ela leva algum período, né, para acontecer, mas é progressiva. Se for na área periférica ela é menos perceptível, se for na área central o paciente vai percebê-la de maneira mais rápida, né? Você pode ou não ter associação epitelial. Quando você tem uma associação epitelial, isso pode até facilitar o seu diagnóstico, mas não ter a associação epitelial é mais frequente, né? É uma doença mais estromal do que epitelial. Isso joga a gente... só um comentário. Esse anel de Wesley, nós já vimos outras vezes, né? Então, ele é uma indicação de uma resposta autoimune, tá? Então, nós estamos aqui uma barreira de uma briga de antígeno-anticorpo, que está tentando limitar a área da ação do antígeno, né? Mas ela não é típica, característica de acanthameba, ou no caso aqui, como foi demonstrado, na disciforme. Mas ela é muito frequente nas associações que você tem uma lesão estromal que causa alguma antigenicidade aqui no estroma. Então, vai haver uma tentativa do organismo de cercar a doença, cercar a área acometida, fazendo essa barreira aqui de antígeno-anticorpo, né? Bom, aqui já é um quadro avançado, você já tem as vascularizações, você está vendo que aqui no quadro inicial não existe vaso, isso é uma característica, né, e que fala a favor do porquê que elas são mais centrais, né, porque o vírus opta por uma área onde tem menos proteção. A área periférica da córnea é mais protegida, você tem acesso mais rápido da parte vascular. A área central da córnea é uma área
menos protegida, você não tem acesso vascular. Então você tem que ter um crescimento vascular até a área de lesão. Isso demanda tempo e facilita o processo infeccioso. Os esteroides tópicos nessa fase eles são indicados, então aquilo que nós comentamos, pode usar corticoide em herpes? Sim, dependendo da fase e dependendo do tipo de demonstração. Então, como você tem aqui uma lesão antígeno-anticorpo, você tem que entrar com corticoide. Aqui não é opção, tem que entrar, né? A escolha inicial é prednisolona ou dexametasona, só que você também tem que fazer uma cobertura antiviral. Ninguém pode te garantir que não tenha vírus em atividade, né? A resposta é quanto ao fragmento viral, a resíduos virais, né, a lembranças virais, que o organismo entende que o vírus ainda está lá e produz o processo para atacar aquele vírus. Você não pode afirmar que tenha vírus em atividade, mas você também não pode negar a presença de vírus em atividade. Então, o que se faz? Você faz um bom senso. Você entra com esteroide e faz uma cobertura com o antiviral. Geralmente, essa cobertura não é a dose de ataque que nós vimos, que é de 2 gramas no aciclovir ou de 1 grama no valaciclovir. É uma dose reduzida, aqui no caso do aciclovir é 800 miligramas, e no aciclovir e no valaciclovir 500 miligramas. Então, na nossa cabeça, praticamente a metade da dose de ataque, tá? Essa medicação deve ser mantida enquanto você estiver usando corticoide. E nós estamos vendo aqui que o tratamento é longo. Diferente da epiteliopatia, que você reduz ela em 5 dias, 10 dias, aqui, 4 semanas, 1 mês e meio, 2 meses. Então, isso tem que ficar claro para o paciente e nós também temos que ter essa paciência, né, de saber que o tratamento é mais prolongado. Aqui sim a pressão deve ser olhada de maneira mais importante, porque você tem lesões endoteliais, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, né? Esses precipitados aqui são precipitados seráticos, são precipitados que estão no endotélio. Então é sinal que o processo está no aquoso, está dentro da câmara anterior. Ele pode gerar um processo inflamatório de íris, pode gerar alterações de trabeculado. Então é uma doença que ela já está intraocular, diferente da doença epitelial, que ela é ainda extraocular, tá? Então essas características são importantes. Por isso, você pode ou não usar a ciclopegia. Ciclopegia é por causa da dor da irite, não é uma dor da córnea, porque você não tem na córnea epiteliopatia, na grande maioria das vezes. A dor aqui é diferente da dor da sensação do corpo estranho, é uma dor causada por alterações, né, do corpo ciliar e da íris. Então justifica você fazer o uso de cicloplégico, né, naqueles casos indicados. A profilaxia antibacteriana é secundária aqui nesse processo, né, pode sim ou não, né. O que mais? O tratamento, como nós vimos, ele é mais prolongado. Você pode aos poucos ir fazendo uma retirada progressiva do corticoide, passando para doses mais simples, né. Eu sempre mantenho, enquanto eu estou usando corticoide, eu estou mantendo o antiviral, independente da dose do corticoide, né? O que mais? Ciclosporina, essa fração aqui, essa concentração está bem baixinha, né? Ciclosporina que a gente usa geralmente na dose de 1%, 0,05, é uma ciclosporina bem fraquinha. Existe uma tendência da gente optar ou tentar utilizar os imunossupressores nos casos que o corticoide é eficiente, para evitar as consequências do corticoide. Mas ambos, tanto a ciclosporina quanto o tacrolimus, nesses casos estão off-label. Eu realmente não tenho experiência do tacrolimus em ceratite herpética, né? Tem em outras áreas, mas na ceratite herpética não. E acho que tem uma certa lógica, né, na tentativa do uso do tacrolimus no processo, para que você possa fazer o desmame mais rápido do corticoide ou mesmo substituí-lo, né? Vamos ver o que o futuro conta para a gente nessa substituição. Por enquanto, não, tá, gente? Usar corticoide e usar o antiviral em dose reduzida, ok? Vamos lá. Estromol necrotizante. Ceratite estromal necrotizante.
Então, aqui já vai ser um quadro mais grave um pouco, né? É uma condição também mais rara. Pode ter replicação viral ativa e o comprometimento imune aí está associado. Alguns sinais presentes: necrose estromal e deformidade com opacificação intersticial profunda. Pode também ocorrer uma uveíte anterior com precipitados seráticos subjacentes à área de infiltração do estroma. O tratamento ele vai ser similar ao da ceratite disciforme, né, com os corticoides, e é comum utilizar o antiviral por via oral. Aqui é mostrando um quadro aí de uma úlcera, né? Já nesse estágio de doença estromal necrotizante. Só que é aquela coisa, o paciente chega aí no ambulatório com uma úlcera dessa, para você saber que isso daí é herpes vírus, você tem que ser um Dr. Pedro Paulo, né, no mínimo. Mas então, você não vai reconhecer isso logo de cara. Geralmente o paciente vai ter feito já vários tipos de tratamento antes, e aí talvez você suspeite de herpes, tente tratar uma herpes e isso daí melhore. Vai ser uma coisa mais nesse sentido. Já que a última que a gente vai comentar, a ceratopatia neutrófica, ela é uma insuficiência da reepitelização resultante da anestesia corneana. Isso daí é muito importante. Então o paciente aí ele não tem dor, está anestesiado completamente essa córnea. Muitas vezes ela vai ser exacerbada por outros fatores, como toxicidade a fármacos. Alguns sinais que podem estar presentes é o defeito epitelial não cicatrizado após o tratamento tópico prolongado. Pode ser presente também infecção bacteriana ou fúngica secundária. O tratamento, mesmo dos defeitos, é o mesmo dos defeitos epiteliais persistentes, com corticoide tópico, mantidos por um período mínimo, né? Ou talvez uma opção seria uma lente de contato terapêutica. Aqui é só mostrando como que seria essa provável imagem aí da ceratopatia neutrófica com a úlcera aí mais no eixo visual, né? Corado tanto com fluoresceína como com rosa bengala. É engraçado que no início a gente comentou lá da úlcera dendrítica e da geográfica. A dendrítica ela corava com a fluoresceína mais na região central da lesão, e o rosa bengala ele corava mais a periferia, já que na ceratopatia neutrófica a gente vê que é o inverso. Esse é o diagnóstico diferencial que você faz de uma para outra. Você faz esse jogo de corante. O corante, né, da fluoresceína com rosa bengala. Então, aqui mostrando ó, na periferia, na margem da lesão, corado mais verdinho com a fluoresceína, na região mais central, o corante do rosa bengala. Então, para quem não escutou, se estivesse longe ali, é o diagnóstico diferencial, né, com a úlcera dendrítica e geográfica. Depois eu volto na imagem da outra. Tá. Algumas considerações aqui. O aciclovir oral ele pode ser usado nas recorrências frequentes, como a profilaxia. Talvez, né, a gente vai ver mais ou menos com que frequência que o paciente está apresentando as crises. Se um paciente nem sabe quando teve a última crise, você não vai fazer uma profilaxia. Agora, paciente que está tendo um quadro recorrente, 3, 4 vezes no ano, ou então um paciente que já tenha esse quadro de ceratite herpética, já teve, e vai ser submetido, igual o Dr. Pedro Paulo falou, a um transplante, ou algumas situações assim, que gerem uma emoção maior, um casamento, alguma coisa nesse sentido, né? A pessoa pode ir lá e aparecer. Então, dependendo da frequência que ela está tendo, pode fazer a profilaxia ou não. Isso aí vai tatear de pessoa para pessoa. Algumas complicações podem ser infecção secundária, glaucoma e catarata, secundários à inflamação ou ao uso crônico de corticoide, e pode ser uma complicação também a atrofia da íris com a cerotuveíte. Isso daqui foi a referência que eu utilizei, Kansky mesmo. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Então, vamos nessa. Aqui ou na estromal, necrotizante? Ou... estromal. Depois do casamento é gastrite. Então tá. Então agora aqui nós vamos nas demonstrações
menos comuns das ceratites herpéticas, né? A mais comum de todas, felizmente para nós, é a epitelial. Felizmente no seguinte sentido: você identifica com certa facilidade e você tem recursos para tratar quando essa identificação é feita de maneira precoce e os resultados geralmente são bons. Essa turma aqui, a estromal necrotizante e a sequência, né, que é a neurotrófica ou neutrófica, elas são de tratamento muito difícil, muito complexo, são meses de tratamento, né, e geralmente frustrante para todos os lados, né, tanto do paciente quanto do médico. Então essa é a estromal, necrose estromal. Então você está vendo aqui que o olho é diferente daquelas imagens que nós vimos antes das diciformes, em que o olho está relativamente calmo, né? Ele é relativamente calmo. Existe na diciforme o paciente queixa da baixa de visão, ele incomoda com a baixa de visão, mas ele não tem muita dor, o olho é relativamente calmo. Na necrotizante é uma dor assim muito importante, é um quadro que você percebe que o olho está realmente muito agredido, né? Você vê essas bordas elevadas, uma área central muito acometida. Olha como que está todo invadido aqui, vascular, né? Isso aqui é mais na borda, parece, e você tem aqui quase um comprometimento de invasão, um pânus, né, vascular aqui, praticamente em 360 graus aqui na córnea. Isso é sinal que essa lesão é antiga, né? Ninguém desenvolve um pânus vascular desse aqui de um dia para o outro, isso é coisa crônica, não tem como desenvolver isso rapidamente, né? O processo é muito difícil, o uso associado com o corticoide, antiviral oral, são meses de tratamento, e você tem que ter uma segurança muito grande no diagnóstico, porque você vai colocar esse paciente usando meses de tratamento, né? E é muito frustrante. Felizmente é raro, né, para nós, né, porque é frustrante para todos. Então, como ele tem a replicação viral e como ele está também com o processo autoimune, você tem que tratar das duas formas, com o corticoide e com o antiviral, aqui em dose de ataque mesmo, tá, gente? 2 gramas por dia, ou 1 grama de valaciclovir, ou 2 gramas de, como é que chama? De aciclovir, né? Então, a neurotrófica ou neutrófica, essa aqui é uma entidade diferente, né? Assim, por quê? Porque o olho não dói. Você vai ver o olho, você vai ver uma úlcera importante no olho e ele não dói. Não dói por quê? Porque já não tem mais sensibilidade. Esse é o problema. Então, o lado bom da história é que ele não dói. O lado ruim da história é que ele não dói. Porque toda vez que você tem dor, você tem resposta. Então, você tem a ação do olho, da ação ali do local, você tem um processo inflamatório para tentar resolver a situação. E quando não tem dor, não tem desconforto, o organismo entende que aquilo não existe. Então, o que eu vou fazer ali? Nada. E deixa a situação correr. Essa é a mesma situação complicada do pé diabético, né? Dessas doenças vasculares periféricas, em que você tem a perda do tecido sem ter uma dor evidente, porque a parte nervosa do processo já foi toda destruída. Isso não quer dizer que você não tenha doença, você não tem a dor, né? Então, aqui na verdade, você não está muito preocupado com o vírus mais, você está preocupado em tentar melhorar as condições para aquela lesão fechar. Então, o que você vai ter que fazer? Tentar epitelizar a lesão. Aí entra um problema que nós vamos entender aqui melhor. Por que ela não fecha? Além dela não ter a resposta, aquele feedback da dor, do desconforto, para obrigar o epitélio a crescer, né? Fazer toda a chamada ali de crescimento epitelial, de reação inflamatória local, você tem um tecido que fica no leito da córnea. Isso é muito parecido com o tecido que fica nas úlceras em escudo, alérgicas, em que elas não fecham também, ou fecham com muita dificuldade. Esse tecido que fica aqui na base da lesão, ele muitas vezes impede a chegada do epitélio. O epitélio não consegue invadir essa área. Então ele faz esse bloqueio aqui, ó, faz essa parede aqui. Por que cora aqui de rosa bengala? E como nós vimos lá atrás, cadê o bicho?
Aqui, ó, tá? Por que corou lá de rosa bengala no centro? Aqui tem um tonzinho de rosa, mas ela não corou efetivamente de rosa aqui. E por que lá o rosa impregnou no centro? Porque o rosa bengala, nós vimos, ele impregna em células alteradas. Então aqui nesse centro, na geográfica, você não vai ter células alteradas, você não vai ter células epiteliais. Então se você colocar a fluoresceína aqui, ela vai corar no centro de fluoresceína e vai fazer a margem dela, onde tem células ruins, mas tem células, né? Células já deficientes, mas tem células, pelo rosa bengala. Nessa imagem aqui, por que o rosa bengala foi para o centro? Cadê o bichinho? Está aqui. Porque aqui tem um padrão celular, não é epitélio, mas é um tecido que fica nessa base, tá? E a fluoresceína vai impregnar o inverso, ela vai ficar na área periférica, que é onde você já tem ausências de células e tudo. Então inverte o padrão, esse é um diagnóstico diferencial, tá? Um é o espelho do outro, né? Um cora, você tem que jogar os dois corantes para você ver que características que você tem, porque elas são semelhantes no aspecto, mas tem uma história completamente diferente, tá? As úlceras neurotróficas, elas são úlceras antigas. Isso é um processo que levou meses ou até anos para chegar nessa condição. Você tem que ter a destruição total da parte sensitiva da córnea. Isso não acontece de um dia para o outro. Você tem que ter uma destruição muito grande aqui dessa parte sensitiva. Então isso é um processo antigo. O paciente não vai ter dor, diferente lá da geográfica, que ele tem dor, e o processo é relativamente recente, né? Ele te conta uma história recente, aqui ele vai te contar uma história que isso aqui tem não sei quantos anos que ele teve esse problema. E você tem que tentar melhorar o fechamento aqui. Então o que você faz? Lubrificante, ok, gel, ok. O que a gente tem hoje de um pouco mais eficiente é lente de contato terapêutica para proteger essa região, para tentar migrar esse epitélio para o centro, tarsorrafia, em alguns casos mais extremos, para você proteger por um período, né, aquelas tarsorrafias com as áreas de abertura para você poder acompanhar essa lesão. Então é uma doença também crônica de dificílima solução. Dificílima solução. O transplante é um grande problema, porque primeiro que você já teve um herpes, isso aí até prova em contrário, ele teve um herpes. Então, se você for fazer um transplante, é o que nós vamos ver um pouquinho na frente, você tem que tomar todos os cuidados para que não haja uma recidiva do transplante. Segundo, que essa é uma córnea que tem uma hipoestesia. A mesma dificuldade epitelial que você teve aqui, você pode ter na recuperação do transplante. E um transplante que não epiteliza é um transplante que vai fracassar. Não tem jeito. Esse, inclusive, é um dos parâmetros que a gente fica tranquilo. Quando você faz o transplante e você tem a troca epitelial, quer dizer, aquele epitélio que era do doador já morreu e o epitélio do receptor invade o transplante e fecha o transplante, isso é um ótimo sinal. Quando você tem áreas de não invasão epitelial ou áreas de desepitelização no pós-operatório do transplante que não fecha, isso é uma preocupação, porque esse transplante vai tender à falência. Se você vai ter um processo muito semelhante no transplante aqui. Então o transplante só se isso daqui tiver em vias de perfuração. Se você não melhorar o ambiente, o transplante vai falir. Não adianta você colocar um transplante, uma córnea nova no mesmo ambiente. Ela vai ter o mesmo problema, né? Então isso é um problemão de dificílima solução. Bom, aí tem algumas características do herpes. Por exemplo, você vai fazer um transplante, ok, nós chegamos à conclusão que nós vamos fazer um transplante, seja a causa que for, tá? Esse paciente que teve um herpes, ele pode precisar de um transplante porque ele desenvolveu uma ceratopatia bolhosa pós-fasectomia. Ele pode precisar de um transplante porque ele teve um machucado que não foi herpes e desenvolveu uma cicatriz. Ou ele pode precisar de um transplante, que é o mais frequente, num leucoma residual que está interferindo na visão desse paciente. Então nós chegamos à conclusão que nós vamos fazer o transplante. Ok? Quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro que você vai ter um estímulo ali muito importante para o aparecimento do herpes, que está lá guardadinho nos gânglios lá, esperando, pedindo pelo amor de Deus para você fazer algum estímulo para ele ficar ativo. E a cirurgia de um transplante é um grande estímulo para reativar o herpes.
Aí você tem uma dualidade, você vai ter que usar corticoide, porque você vai fazer um transplante, e você tem uma história sabida de herpes. Então o que você faz nessa história? Você tem que preparar esse paciente para o transplante. Quando você tem condição de programar o transplante, fala, olha, seu transplante vai ser daqui a uma semana. Então você já entra com uma dose de ataque nesse paciente, 2 mg por dia de aciclovir ou 1 mg de Valtrex dia. 2 miligramas, não, né? 2 gramas, né? de aciclovir ou 1 grama de Valtrex já no início e vai manter essa dose por um período. Depois você pode reduzi-la para 800 miligramas por dia ou um comprimido de 500 miligramas de Valtrex por dia enquanto você estiver usando corticoide. Enquanto você estiver usando corticoide. Eu uso corticoide no transplante por 6 meses, então é 6 meses. Eu uso corticoide no transplante por 1 ano, então é 1 ano. Enquanto você estiver usando corticoide. Vamos imaginar na nossa realidade, vamos voltar à nossa realidade, em que eu não consigo programar transplantes com tanta antecedência. Eu ligo para o cara e falo, seu transplante é depois da manhã, você aparece aqui para te operar. Então você já orienta ele que ele já tem que comprar e já tem que estar usando o aciclovir ou o Valtrex já de cara. Então, se não pode antes do transplante, que seja no dia seguinte ou na primeira semana. Você não pode deixar passar o tempo, né? E vai manter uma dose alta desse transplante, uma dose alta dessa medicação até pelo menos 1 mês. Indo tudo bem, você pode começar a reduzir, mas sempre acompanhando, e vai usar enquanto você estiver usando corticoide, né? Enquanto usar corticoide. Mas aí já numa dose de 400 miligramas 2 vezes ao dia, quer dizer 800 miligramas, que é a dose de manutenção, ou 1 grama ou 500 miligramas do valaciclovir. E o paciente que tem sequências de episódios, tem herpes com alguma ceratite herpética com alguma frequência, vale mantê-lo usando o aciclovir, né, ou a medicação antiviral por profilaxia? Sim, mas aí, não sei se o Felipe chegou a ver alguma coisa nesse sentido, mas as revisões que nós vimos, que estão presentes, todas elas seguem no máximo 1 ano. Então usam 1 ano de aciclovir, 800 miligramas, ou o valaciclovir, um comprimido por dia, por 1 ano. E depois desse 1 ano, você não sabe, né? Quantas vezes você tem que ter um episódio para que você entenda que você precisa usar um profilático? Também não tem um consenso, é um bom senso. Se você tem 1 vez por ano, talvez seja mais simples eu tratar aquela sequência sua de 1 vez por ano e ok, né? Se você já tem 2, 3 vezes por ano, eu acho que já está começando a valer a pena a gente fazer um tratamento profilático. Então você trata a lesão, você fecha a lesão, depois que o olho estiver todo calmo, tudo resolvido, você vai fazer um profilático, aí no mínimo 1 ano de profilático. E depois desse 1 ano? Não sei, e a literatura também não sabe. Aí fica a seu critério. Justifica manter mais um tempo, espera, vê como é que fica, né? Então são essas questões, são essas dúvidas que a gente tem em relação ao uso profilático do aciclovir. Mas, tão sabido, conhecido, pré-cirurgias, isso vale para qualquer cirurgia, tá, gente? O transplante é mais importante, mas qualquer cirurgia que o paciente for ser submetido justifica ele talvez fazer o ciclo de antiviral profilático, né? E dependendo do pós-operatório, se está usando corticoide ou não, oral ou sistêmico ou tópico, aí depende, nós vamos ter que ir negociando aí para ver cada caso, né? Ok, então vai fazer catarata, tem que usar antes, tá, gente? Tem que usar antes, profilático, 800 miligramas, mas tem que usar, né? Então catarata não precisa de usar dose terapêutica? Não, a catarata não, a córnea é diferente porque você vai ter primeiro uma lesão, você vai ter o uso do corticoide associado, esse é o grande problema. Segundo, que a mudança que você está fazendo ali, a agressão corneana é inúmeras vezes maior no transplante do que na cirurgia de catarata.
Então a catarata ou cirurgias intraoculares, uma trabeculectomia, outras cirurgias intraoculares, justifica você fazer o profilático e não é necessário fazer a dose de ataque, a dose terapêutica. Agora, num transplante, justifica fazer. Hein? Iniciar mais ou menos 2 semanas antes também, se você conseguir. O início da profilaxia, ela é um bom senso, né? Se você pode iniciar uma semana antes, você tem que ter nível sanguíneo da medicação. É isso que você está querendo. E manter também enquanto tiver corticoide, né? E manter enquanto você tiver corticoide, exatamente. Você está usando o corticoide na catarata 30 dias. Então, tá ok, mantém os 30 dias e depois tira, né? Então, isso é relativo. Ok? Resolvido? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Felipe, parabéns, viu? Ficou muito bom. Valeu. Ótimo. Muito bem.